Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Assim, primeira coisa que eu acho engraçado, assim, eu entendo as manchetes da imprensa esportiva. Gerson aceitou a proposta. Óbvio que ele aceitou, gente. Se ele não tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Não é isso? Lá atrás, fez a proposta. Não quero, acabou. Não tinha nada, morria ali. Não nasceria toda essa celeuma. Óbvio que ele aceitou. Isso foi vazado por gente próxima ao jogador ontem, para dar um peso maior, talvez, de tudo, mas o fato é, até agora, o Flamengo não sabe de nada. Ao mesmo tempo, o Zente não é obrigado a comunicar ao Flamengo, ele pode pagar a multa, pode abrir a janela no mês que vem, né, de contratações internacionais, levar o jogador, desde que ele queira ir. Isso é muito simples. O jogador veio para cá, para os Estados Unidos, né, vai jogar, porque o Flamengo vai fazer o quê? Vai afastar o jogador que até agora... O Mauro travou ou fui eu que travei? No outro clube, o procurou, não pagou, não fez proposta, ou fez, mas não interessou o Flamengo. Tem que seguir a vida normal. O Flamengo não tem muito o que fazer. Eu acho que o Gerson deveria conversar com os dirigentes do clube. Se não partir dele, cabe ao dirigente procurar o jogador e conversar com ele para tentar entender a situação, porque está aí em todas as mídias, né? Eu acho, como eu já falei antes, que tudo é muito mal conduzido na carreira do Gerson. A maneira como as coisas são tratadas, sempre com reclamações públicas, questões que podem ser resolvidas por diálogo, e aquela questão também de faz um acordo, daqui a pouco reduz a multa, aí vem o pessoal com propostas, os dirigentes do clube russo junto com os representantes do atleta. Não tem proposta, reduziu a multa de 200 a 25 para só sair pela multa. Então não tem que voltar essa discussão. Realmente se desperdiça muito tempo, gera um desgaste muito grande para o jogador. Repare que ele nunca consegue cumprir um contrato. Ele não terminou o contrato com a Roma, não terminou o contrato com o Flamengo, não terminou o contrato com o Olympique, não terminou o contrato, não deve terminar esse contrato com o Flamengo. Se ele tivesse ficado no Olympique, quando foi para a reserva, todo jogador pode ficar na reserva. O Jorginho, que acabou de chegar, gente, não dá para comparar o patamar que o Jorginho alcançou com o do Gerson. O Jorginho apareceu há 4 anos, quando tinha idade, quando era um pouco mais velho que o Gerson, né? Apareceu entre os 3 melhores do mundo, o campeão europeu pela Itália. Jogou na Premier League, jogou na Liga Italiana, jogou em times grandes, no plural, da Europa. Tem uma carreira internacional sólida, é conhecido internacionalmente muito mais que o Gerson. Né? O Jorginho ficou na reserva a temporada inteira, porque o Arsenal contratou outros jogadores. O Declan Rice, que foi contratado ao West Ham por uma fortuna, titular absoluto, o cara que fez 2 gols de falta no Real Madrid, ajudando a eliminar o time espanhol da Liga dos Campeões. E ele aceitou a reserva, foi lá, jogou normalmente, terminou a sua trajetória na equipe inglesa e ficou livre dentro do Flamengo. Se o Gerson tivesse cumprido o contrato com o Olympique, ele, ano que vem estaria ali, terminaria o contrato, poderia jogar onde ele quisesse, sendo o dono dos direitos federativos dele mesmo, fazendo um contrato ainda melhor. Então é muito desgastante essa situação. Sabe? Eu já disse outras vezes, se eu fosse um dirigente, me colocando no lugar dos cartolas, eu também ia querer ficar aturando esse tipo de coisa. Assinou um contrato, combinou, acertou, aí daqui a pouco... O que acontece? Quem fala não é ele, quem fala é o pai dele. Mas ele nunca se manifesta contra as palavras do pai. Significa que ele está concordando. O pai se apresenta como representante dele. Um desgaste necessário, acho uma carreira muito mal conduzida. Por mais que se ganhe dinheiro, acho que você pode aliar ganhos financeiros significativos com boas relações com os clubes, sair numa boa e tal, sem ter atrito. É só pesquisar como foi a saída dele do Olympique, o clube anterior ao Flamengo. Saiu de lá numa situação também de um certo conflito, quando o pai dele deu declarações à imprensa brasileira, reclamando que ele estava na reserva. Gente, porque ele não pode ficar na reserva? Ele não podia ficar na reserva? Estava jogando num time grande da França, numa cidade que eu não conheço, mas todo mundo diz que é uma cidade muito legal. Time grande de torcida, de camisa, sabe? Numa região onde você não vai se deparar tão, provavelmente, com questões de racismo como pode acontecer na Rússia, né? Até porque a torcida do próprio Olympique é uma torcida formada por muitos norte-africanos, por africanos em geral, enfim, que vivem naquela região do sul da França. Enfim, acho uma pena, sinceramente, acho que sai desgastado, embora, evidentemente, a gente não concorde com nenhuma manifestação violenta contra o jogador. Manifestações pacíficas que o torcedor faça é um direito dele, se ele está se sentindo traído pelo capitão do time, pelo jogador que ele tanto admirou. O torcedor pode se manifestar, desde que ele não seja violento, não seja agressivo. Isso faz parte também do jogo, como os aplausos também fazem parte. Mas eu acho tudo muito mal conduzido, Thiago. Uma carreira poderia ser encaminhada de uma forma bem melhor. Ele é um ótimo jogador. Eu acho uma pena mesmo.
Mas, Mauro, 2 perguntas, tá? Ainda sobre essa situação do Gerson. Então, primeiro, pro Flamengo não tem nada certo, né? Porque saiu a notícia que tá certo, mas saiu do staff do Gerson. Inclusive, na minha apuração, já tá até procurando casa lá, por meio de amigos de jogadores que estão no Zenit. O Gerson já estaria procurando casa, né? Lá na Rússia. Pro Flamengo, então, Mauro, não tem nada certo, já que não foi notificado? E outra, aquela multa de 40 milhões de reais, porque tem ainda essa multa de 40 milhões de reais que o Zenit ignorou. O Zenit, pelo jeito, vai pagar os 25 milhões de euros. Mas tem uma multa de 40 milhões de reais, uma cláusula, que o Gerson teria que pagar por uma rescisão unilateral, né, de direito de imagem. O Flamengo ainda pode acionar o Gerson na justiça se ele sair por essa multa de 40 milhões de reais? Isso, eu até conversei com um advogado sobre isso, e ele acha, acho que outros também devem achar a mesma coisa, que é provável que isso ainda é um embrólio jurídico, né? O Zenit não tem nada com isso, isso é uma cláusula contratual do Gerson com o Flamengo. Então é um problema do Flamengo com o Gerson com o Flamengo, se ele de fato foi embora, dessa maneira. Pode haver discussões jurídicas se essa cláusula ela é, digamos assim, algo aceitável ou não, algo que dentro das leis brasileiras pode ser entendido como correto ou algo inválido, pode se arrastar por muito tempo. Agora, o Zenit tem que pagar ao Flamengo os 25 milhões de euros. O Flamengo, imagino, pelo que eu entendi, cobrará do Gerson esse valor aí, que é perto de 40 milhões de reais pelas estimativas do clube, né? Aí vejamos como vai ser, mas é uma coisa à parte. Agora, é importante frisar também que o clube russo não precisa comunicar nada ao Flamengo. Apenas a informação o Flamengo não tem comunicado de nada. Todas as informações, é uma dedução óbvia, né, gente? Estão saindo sobre Gerson aceitou e tudo mais, está certo entre o clube russo e o jogador, isso vem, claro, de pessoas ligadas ao jogador, né? O Flamengo simplesmente não sabe de nada, não foi comunicado de nada e nem tem que ser comunicado. Pagar a multa, acabou. O Flamengo fez isso com o River Plate, pagou a multa do De La Cruz, acertou um contrato com o Uruguai e ele foi embora do Rio e foi jogar no Flamengo. Mas saiu de lá de uma boa, né? Saiu de lá com atrito com nada. Saiu de lá numa situação muito, muito tranquila, até sendo muito festejado, até porque eles ganharam um troféu no último jogo que o De La Cruz fez com a cabeça do time argentino. Mas bem diferente do que vimos ontem, aí, com algumas cenas até um tanto quanto exageradas aí, de alguns torcedores mais exaltados, com relação a um jogador que há pouco tempo era tão querido e idolatrado pela torcida. Mas o que eu acho curioso disso tudo é tanta manchete de ontem para hoje. Tudo certo, o Gerson aceitou. Se o Gerson não tivesse aceitado, nem tinha começado essa conversa, Thiago. Lá atrás, procurou, não aceitou e tal, morreu. Acho que é claro, desde o início está claro que ele aceitou. É óbvio que ele aceitou. E a gente já tinha falado, Mauro, que ele tinha aceitado. Lógico. A gente falou isso no domingo. É lógico, mas é só juntar Lé com o Cré. Por que tem todo esse rolo? Porque ele aceitou a proposta. Se ele não tivesse aceitado, o pai dele não iria, na segunda da semana passada, já há 10 dias, se reunir com o dirigente do Flamengo e com o dirigente do Zenit, que pelo que eu soube até participaram online. Foi uma reunião que não durou 10 minutos, já contamos essa história aqui. Temos uma proposta e tal, bababá. Não, 25 milhões à vista, foi o que nós acertamos na última renovação. A redução de 200 milhões de euros para 25 da multa rescisória, mas sem negociação. Paga 25 e vai embora. Vai lá e deposita a multa. Esse é o acordo, é o que está escrito. O Flamengo disse isso, a reunião acabou, não durou 10 minutos. Quando o representante do atleta vai até o clube, levando junto com ele pessoas de um outro clube, dizendo que esse clube quer comprar os direitos federativos do atleta, é óbvio, evidente que ele já aceitou a proposta. Senão ele não iria levar até o Flamengo. Então, assim, eu acho muito curioso como a imprensa bate cabeça às vezes e destaca coisas que não são notícia. Não é notícia. Já há uma semana, mais de uma semana, que a gente sabe que ele aceitou. Claro que ele aceitou. Enfim. Eu acho que a relação ela é fria e muitas vezes injusta também da parte de torcedores com jogadores. Por isso que eu acho que os jogadores não tem que pensar muito nisso, não. Acho que ele tem que pensar na vida dele e na família dele. E acabou. Porque eu sempre falo aqui, os torcedores gostam dos jogadores quando eles ganham. Quando eles perdem, não gostam, são xingados, são às vezes ofendidos, às vezes tem família ameaçada. Isso acontece em vários casos, né? Um cara que não é um jogador do nível do Gerson, mas é um cara que foi muito importante para o seu clube nos últimos anos, Rony, do Palmeiras.
estavam xingando o Rony muito nos últimos tempos dele de Palmeiras. É justo isso? Não é, né? O cara se dedicou, se matou, fez tudo que podia no Palmeiras. Dentro da limitação dele, se tornou o maior artilheiro do clube na Libertadores. Entregou até mais do que eu esperava pelo nível do jogador. Nunca faltou dedicação, mas aí quando acharam que o cara não servia mais, começaram a pegar no pé do cara. Eu não escondo, sou São Paulino. O maior ídolo da história do meu clube foi demitido 2 vezes como treinador e com boa parte da torcida apoiando a demissão dele. O próprio Gabigol foi xingado algumas vezes no Flamengo. Então, tem outros casos. Se a gente for pensar, vai achar muitos casos aí. O Edilson, quando saiu do Corinthians, aí já faz tempo, lá no ano 2000, saiu com invasão no estacionamento do clube, querendo tirar o cara. O próprio Tevez também, no Corinthians, também, cercaram o carro dele, chutaram o carro dele, enfim. Então, tem muitos casos, né? Kaká no São Paulo também foi muito xingado. Tem muitos casos. Então, acho que cada vez mais o cara tem que pensar nele. Assim, se eu ganhar, vão gostar de mim. Se eu não ganhar, não vão gostar. Eu vou ver o que é melhor para mim e para minha família. E pronto. E cumprir o contrato, claro. Isso ele tem que fazer. E se pagar a multa, né? Se o Zenit pagar a multa, ele vai estar cumprindo o contrato. Eu topei. Quanto tem? Tem a multa. Tá, a gente pode negociar ou pode pagar a multa? O clube não quer negociar? Então vamos pagar a multa. Pagando a multa, o contrato está cumprido, está tudo certo. Eu não sou muito dessa, assim, a torcida, ela é sagrada, ela pode fazer o que ela quiser, ela é emoção, ela pode xingar e o cara não pode fazer nada. O cara tem que ser meio que, assim, idolatrar a torcida. Eu não sou muito dessa, não. Acho que a relação no futebol, ela é injusta e ingrata de todos os lados. Então, eu não vou cobrar só do jogador que ele seja grato, justo. Se a relação do futebol no total fosse sempre justa, tudo bem. Mas ela não é. Tem injustiça do clube com o jogador, tem do jogador com o clube, tem da torcida com o jogador. Então eu acho que o futebol é um meio muito injusto, muito ingrato. Então eu não vou cobrar só que um lado seja grato e os outros não. O Gerson errou sim, na minha opinião. O Gerson errou não por aceitar a proposta do Zenit, mas ele errou pela forma como ele está saindo do Flamengo. Porque a forma como ele está saindo do Flamengo, aí é na minha opinião, ela foi desrespeitosa com o torcedor e com o clube. O Vinícius Júnior saiu do Flamengo de forma desrespeitosa? Não. O Paquetá saiu do Flamengo de forma desrespeitosa? Não. O Wesley vai sair do Flamengo se sair de forma desrespeitosa? Não. O Gabigol, sim, saiu de forma desrespeitosa. O Estevão vai sair do Palmeiras de forma desrespeitosa? Não. O Endrick saiu? Não. O que acontece, gente? É claro que o jogador, ele tem que aceitar a proposta. E nisso eu não sou hipócrita. O cara recebeu uma proposta para ganhar 3 milhões de reais por mês por 5 anos, além de bônus. É uma proposta irrecusável. Agora, o erro do Gerson foi a forma como ele saiu, gente. Primeiro, para que a família e o staff do Gerson foram vazar a informação antes do Mundial de Clubes se ele iria disputar o Mundial de Clubes? Para mim, o primeiro erro já é aí, e o primeiro desrespeito com o clube e com a torcida é esse. Não precisava vazar a informação. Só que o pai do Gerson costuma falar muito. O staff do Gerson muitas vezes costuma falar muito. Era muito mais simples, vai para o Mundial, disputa o Mundial com a torcida do Flamengo, com o Flamengo. Voltou, uma proposta irrecusável, o Gerson tem que sair do clube. Tudo bem, é do jogo, mas não. Toda hora fica o staff e a família do Gerson tentando forçar uma barra, tentando pressionar o Flamengo. Outra coisa, a cada jogador que chegava no Flamengo, ou a cada jogador que renovava contrato com o Flamengo, a família do Gerson ficava indo em podcast, né, o pai do Gerson, reclamando que o Gerson não estava valorizado como ele merecia. Quem fechou a contratação do Gerson pelo Flamengo, a volta do Gerson para o Flamengo, foi o staff do Gerson. Se eles negociaram valores que eles acharam errado, a culpa não é do Flamengo. Se eles negociaram, se eles pediram o salário que o Gerson queria e o Flamengo contratou, toda a contratação que tinha, toda a renovação que tinha, falavam, mas o Gerson ganha menos. Mas o Gerson vai ter que ganhar mais. Aí o Flamengo vai,
já meio de saco cheio, porque a diretoria do Flamengo estava de saco cheio de toda hora o staff ou o pai do Gerson reclamarem de forma pública, né? Poderia ser só nos bastidores, mas não. Falavam, iam em podcast. E aí o Flamengo vai e faz a renovação. Aí depois que faz a renovação, os caras vazarem a informação antes do Super Mundial, que é aí que eu falo, aí o torcedor tem sim motivo de ficar puto. Aí o torcedor tem sim motivo de ficar bravo. Por quê? Porque olha o clima que o Flamengo vai viajar por causa do vazamento dessa informação. O Flamengo podia ir pro Super Mundial tranquilinho, tranquilo, e tá indo com xingamento ao Gerson, com clima tenso nos bastidores, porque o Gerson é o capitão do time. Então, pra mim, o Gerson e seu staff erraram sim. Erraram na forma como eles estão saindo do Flamengo, e não por saírem do Flamengo. Pra aceitar a fortuna que ofereceram, é claro que o Gerson tem que aceitar. É claro que o Gerson tem razão, porque aí a hipocrisia também, qual torcedor que não aceitaria? É uma proposta para ganhar 3 milhões de reais por 5 anos de contrato. Isso resolve a vida de 3, 4 gerações da família do Gerson. Podia esperar 10 dias, né? Que é o período aí do bate-volta da participação do Flamengo e dos outros brasileiros no Mundial. Esperava 10 dias e depois que o Flamengo voltar já podia anunciar. Mas tanto faz. O mais importante é que ele vai sair agora. O problema é se não vier o dinheiro do Zenit, né? Aí vai ficar complicado, porque a torcida está enchendo o saco dele e ele vai continuar no clube. Eu quero ver como é que eles vão resolver esse impasse. Ele tem contrato em andamento. Mas, no caso aí, poderia esperar esse bate-volta do Flamengo aí nos Estados Unidos e pronto, depois que o Flamengo viesse 10, 12 dias depois do início da competição, ele falaria, mas tanto faz. O mais importante é que os jogadores agora estão pensando mais neles do que nos clubes, que antigamente a gente via muito jogador assinando contrato em branco, depois se ferrando, tendo muita dificuldade. Estou falando de cara grande, tá? Estou falando, por exemplo, de Mané Garrincha, de Manga, Pelé ganhou menos do que poderia ganhar no futebol, porque os caras Ademir da Guia, os caras importantíssimos, bem maiores do que o Gerson, e que acabavam, sabe, aquela coisa de amor à camisa, não sei o quê, e aceitavam qualquer coisa. Hoje eu já vejo uma coisa bem mais profissional. Pode ter faltado sensibilidade num outro detalhe? Pode. Não vou discordar 100% do pilhado, mas pouco importa. O mais importante é a família do cara. Esse é o trabalho dele, ele vive disso, ele bota dinheiro na casa dele para alimentar a família e os netos, e os bisnetos e tataranetos através do futebol. Eu acho que clube nenhum faz favor para jogador, nem jogador para clube, é uma relação profissional. O clube coloca só jogadores que eles entendem que podem acrescentar ao clube e o jogador, ele faz a parte dele jogando futebol. E o clube nem deve nada a ele, nem ele ao clube. Os dois têm interesse. É interessante para o Flamengo ter um jogador do nível do Gerson e é interessante para o Gerson estar num clube como o Flamengo. Então, uma relação profissional, a partir do momento que tem uma situação melhor, pode ir embora. Um detalhezinho, sensibilidade aqui lá, tudo bem. Vai, 10 dias, um bate-volta. O Flamengo vai fazer 3 jogos lá. Com muita sorte, 4. Bate e volta rapidinho e poderia ter resolvido. Mas isso é um detalhe menor. Eu acho que o Gerson tem que cuidar do interesse dele. Não é o Gerson, não. Qualquer jogador, qualquer time, é o trabalho do cara e como qualquer trabalhador ele tem que cuidar do interesse dele muito acima daquilo que os clubes de futebol podem ter de interesse. E aí a pergunta que fica é a seguinte, se o Zenit não bancar, vão fazer o quê com o jogador? Ele tem um contrato em vigência, né? Ele vai receber. Com essa pressão toda em cima dele, o Flamengo vai fazer o quê? Afastar o jogador e pagar o salário dele para ele não jogar? Vai perder talvez o seu melhor jogador, o seu jogador mais eficiente, ou um dos mais eficientes, às vezes é ele, às vezes é o Arrascaeta, mas enfim, é um dos principais jogadores do time. O Flamengo vai perder esse jogador porque a torcida está bravinha ou porque teve uma má gestão da negociação, aí depende do ponto de vista de cada um. Isso é um ponto a ser pensado, né? Ele é um jogador muito importante, a ponto da torcida não querer que ele saia. Que isso, claro, tem muito a ver com dor de cotovelo, a torcida não quer que ele saia, por isso que xingou essa coisa toda. E se não vier a grana do Zenit? Porque esse é um negócio. Se não vier a grana, o que é que faz? O jogador vai ser afastado pelo Felipe Luiz? O que o Felipe Luiz faz? Eu continuaria botando o jogador. Mas qual vai ser a condição de trabalho que ele vai ter? Então é uma situação realmente muito complexa essa toda. Porque se a venda é concretizada, se bota o dinheiro lá, dane-se. Mas se ele tiver que continuar convivendo com isso tudo, será que a torcida vai ter inteligência para parar de encher a paciência dele, deixar ele jogar? Porque ele jogando, ele pode ser útil ao clube? Isso é uma coisa para a gente pensar bastante e para guardar lá na frente. E isso pode atrapalhar, Bruno, o Flamengo no Super Mundial de Clubes?
esse clima todo em torno do Gerson? Eu acho que no Mundial não, até porque é lá nos Estados Unidos, né, longe do Maracanã, às vezes se é em casa a torcida pode acabar atrapalhando, mas lá nos Estados Unidos acho que não, acho que eles vão trabalhar sossegados ali, e esse ponto é importante sim, que principalmente numa negociação ali com o Zenit, é bom esperar. Eu também sempre sou muito desconfiado, né? É bom esperar a grana cair na conta, né? Porque o Zenit, mesmo aí foi o Botafogo, parece que desistiu, né? Mas estava certo, por exemplo, que o Wendel, o volante, viria para o Botafogo no meio do ano, não veio. O Botafogo alegou que desistiu do negócio por causa dos bloqueios que tem em relação à Rússia, enfim. Então, nesse momento do futebol russo, pela questão da guerra, bloqueios, enfim, é bom esperar o dinheiro cair na conta, né? É bom cair o Pix lá na conta do Flamengo para que as coisas sejam oficiais, né? Para que a coisa seja mais materializada.